Fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos que sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Versículo 22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de que por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai Celestial, estamos diante da Tua santa e eterna palavra para a meditação, Pai, nesta hora, neste momento, Senhor. Mas nós clamamos ao Senhor, ó Deus, para que Teu Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever esta carta, Senhor, esse mesmo Espírito glorioso, poderoso, esteja aplicando essa mensagem, essa palavra em nossas vidas, Senhor, para que ela produza frutos, ó Pai, que não sejamos apenas ouvintes, mas que essa mensagem venha transformar as nossas vidas na questão da evangelização, Senhor. Ó Deus, nos abençoe, nos desperta, fala, ó Deus, na nossa consciência, no nosso coração, pelo poder da palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, que não seja apenas mais um tempo juntos aqui, mas que seja algo que vai, ó Deus, transformar mais e mais a nossa caminhada cristã, Senhor. Algo que vai ter valor para a eternidade. Por isso nós precisamos, ó Deus, que Teu Espírito Santo fale nesta hora, Senhor, com cada um de nós, através da Tua palavra, que é viva e eficaz, que é verdadeira e poderosa. Ó Deus, nos abençoe. Pedimos isso, ó Deus, nos méritos tão somente do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, essa epístola, esse texto que lemos, foi o maior missionário e o maior evangelista de todos os tempos, tirando fora o Senhor Jesus. Mas não houve ninguém como o apóstolo Paulo. Ele foi um verdadeiro ganhador de almas, foi um grande missionário, o maior missionário, e a vida desse servo de Deus é uma vida que nos inspira. A vida do apóstolo Paulo é uma vida fascinante, inspirativa. Eu particularmente, é claro, irmão, acho que todos entendem, quando eu estou dizendo, não tem nada de idolatria do apóstolo Paulo, não é nada disso. Tá? Nós só adoramos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque passar disso é pecado, é idolatria e não vai entrar no reino de Deus. Mas quando eu falo de um personagem bíblico, eu falo no sentido de alguém que Deus usou, que recebeu a graça de Deus, alguém que nos inspira a seguir os seus exemplos. Então o apóstolo Paulo é um deles, tem tantos outros. Muitos gostam do salmista Davi, do rei Davi, mas eu sempre, desde o começo da minha conversão, que eu procuro ler as cartas de Paulo e outros livros que conta a história missionária, a vida de Paulo, a conversão gloriosa do apóstolo Paulo. Então, a vida do apóstolo Paulo é uma vida que nos inspira, uma vida fascinante. Então, ele foi um verdadeiro ganhador de alma, e nós estamos falando nesta manhã sobre a obra missionária. E não tem como falar da obra missionária sem falar da evangelização, da pregação da palavra de Deus.
Hoje está um pouco diferente devido das mídias, geralmente as pessoas estão evangelizando mais perante as mídias sociais, no WhatsApp, no Face, e manda uma mensagem, manda um versículo, tudo bem, é o meio, estamos nessa geração. Mas eu gosto do evangelismo pessoal, conversar com a pessoa, olhar para a pessoa, falar com a pessoa, testemunhar o que Cristo fez na minha vida. Isso é o evangelismo que eu gosto. E depois, há 20 anos, vai fazer 20 anos que eu estou aqui no Sul, é uma diferença tão grande, tão grande. Eu sou paulista, estive pastoreando lá em Mato Grosso do Sul, mais de 16 anos. Aqui é muito difícil, principalmente na Serra Gaúcha, eu moro em Farroupilha, é diferente. Para quem já viveu em outros estados, no sentido de evangelização, aqui é muito difícil. É muito difícil, mas a gente não pode desanimar. Temos que continuar falando de Cristo a essas pessoas. É isso que nós vamos ver nesta manhã, irmão. Espero que Deus toque o teu coração e que você também seja um ganhador de almas. Nem se usa mais essa palavra hoje, né? Ganhar almas, paixão pelas almas. Era coisas que a gente ouvia tanto. Eu me converti dia 3 de janeiro de 83, lá em São Paulo. Agora fez 41 anos, janeiro de 24. 41 anos, eu era médio de terreiro, eu era espírita, eu era macumbeiro e outras coisas mais que eu não quero nem falar aqui. Eu tinha 25 anos, hoje eu vou fazer 67. Então, quando fui alcançado com o Evangelho da Graça de Deus, Deus transformou minha vida por completo. E a partir dali, hoje, de vez em quando a gente escuta, né? Fulano era crente e se desviou. Eu não sei o que é isso, eu acho que isso não devia de acontecer com ninguém. Não tem que desviar de nada. Você conheceu Cristo, você não tem mais como viver sem Cristo. Não existe isso. Quem conheceu Cristo não consegue viver uma vida sem Jesus. Talvez ele foi apenas um membro nominal da igreja. Apenas pode ter sido batizado, toma a ceia, mas ele nunca teve um encontro transformador com Jesus. Ele não conhece a Cristo. Quem conhece a Cristo não tem como deixar. A vida perde o sentido sem Cristo, para quem conheceu. Quem não conheceu, a vida tem sentido nos bens materiais, nos passeios, no dinheiro, no sexo, em tantas outras coisas. Mas quem conhece Jesus, não tem como viver sem Jesus. Então eu gostaria que você fosse também, se você está salvo, se você não está salvo, que seja hoje o dia da sua salvação. Seja hoje o dia de você ter um encontro real com Jesus Cristo. Se já pensou você conhecer o Evangelho, frequentar uma igreja, chegar no dia do juízo e Jesus te dizer, não te conheço, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno? Você já pensou um negócio desse? Quando a pessoa é bandido, quando a pessoa está lá no mundo, perdido, ele sabe que eu sabia que eu ia para o inferno se eu morresse ali. Tinha certeza. Agora o difícil é para aqueles que acham que vão e chega no dia, não vão. Então tenha certeza, sai desta manhã com a certeza de que você pertence a Cristo, que você pertence ao reino de Deus. Quando Deus te chamar, seja daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, ou se Cristo voltar, você está com Ele. Então que essa seja, esse é o desejo do meu coração, minha oração nesta manhã. E vamos acompanhar o texto aqui. Então o apóstolo Paulo foi um verdadeiro ganhador de alma, ele fazia tudo para levar uma pessoa a Cristo. Por quê? Porque ele conhecia, ele sabia o valor que é a salvação de uma alma. Então ele fazia tudo. Olha o versículo 19. Porque sendo livre de todo, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, a fim de ganhar mais pessoa para o reino de Deus. Eu fiz escravo, eu me humilhei, eu fiz tudo que eu pude para agradar essa pessoa, para falar para ela de Cristo, para que ela fosse salva. Olha o versículo 22, fiz-me fraco,
No 19 ele fala que ele fez escravo de todos. Aqui no 22 ele fala, fiz-me escravo, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de que por todos os modos salvar alguns. Vocês entendem isso? Nós não fazemos isso. Veja novamente o versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar. O que é ganhar? Trazer essa pessoa aos pés da cruz. Trazer essa pessoa a Cristo. Ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de que por todos os modos salvar alguns. Nem todos vão ser salvos, nós sabemos disso. Nem todos. Não existe a salvação universal. Um dia todo mundo vai chegar no céu. Nada disso. A Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia fala que tem céu e tem inferno. E são poucos que acertam o caminho para o céu. Porque larga a porta espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ele, diz o Senhor Jesus. Estreita a porta, apertado o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos os que se acertam com ele. Então pensa nisso. Qual o caminho que você está? Hoje, agora, aqui, no caminho espaçoso, largo, que conduz à vida eterna, ou você está no caminho estreito, difícil, de perseguição, de zombaria, porque você é um servo de Cristo. O apóstolo Paulo fazia tudo para salvar alguns. Olha o 23, tudo eu faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Pensa nessas palavras, irmãos. Palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Deus inspirou o apóstolo Paulo, ele está falando da vida dele. Será que nós fazemos tudo por causa do Evangelho? Será que temos esforçado para salvar uma pessoa, uma vida, uma alma? Salvar do quê? Salvar da condenação eterna, salvar do lago de fogo. A pessoa morreu sem Cristo, ele vai para o inferno. Isso que ensina as Escrituras. E nós podemos ser usados por Deus para salvar uma pessoa, uma vida, uma alma. Nós podemos ser usados por Deus. Veja também o que Paulo fala no capítulo 10, só no próximo capítulo aqui, nós estamos no 9, no 10. No versículo 33, assim também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Veja, irmão, a vida de Paulo, o comer, o beber, o respirar de Paulo era pregar o Evangelho, era salvar as pessoas da condenação, porque ele sabia que isso é uma realidade. Olha aí no capítulo 10, 33, que lema, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. Para quê? Para que sejam salvos. E no 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo ele teve a ousadia de dizer, sede meus imitadores. Ninguém tem essa coragem de dizer. Chegar diante das pessoas, da congregação, olha, imite a minha vida. Você dizer isso, imite a minha vida. Devemos fazer isso. Mas será que ele não erra? Será que ele não peca para ele dizer isso? Claro que são pecadores. Mas pela graça de Deus a gente procura viver para honrar a Deus. Uma vida que honre a Deus, começando nos nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, honrando a Deus. Mesmo assim a gente falha, peca. Então precisamos ter paixão, amor para com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Nós precisamos ter esse amor. Não conhece que o Dicas, ele não tem Jesus ainda na sua vida. Então nós precisamos ter compaixão dessas pessoas, porque nós sabemos se eles morrerem nessa condição, eles estarão perdidos, eternamente perdidos.
Às vezes são pessoas que a gente convive no dia a dia, às vezes no trabalho, na escola, na vizinhança, mas nunca falamos de Cristo para ele. E o tempo vai passando e de repente pode chegar a morte e ele morrer sem Cristo. Você imaginou você, um cristão, um crente, tem um amigo, uma pessoa que você nunca falou de Jesus para ele, ele morre sem conhecer a Jesus, sem o perdão dos seus pecados, ele vai ser condenado, é claro, conforme ensina as Escrituras, e no dia do juízo, ele pode te acusar, falar, você sabia, e por que você nunca me falou? Mas ele não vai dizer assim, ele vai gemer e dizer, fulano, João, Maria, você sabia o caminho para o céu, por que você não me falou? O que você vai responder naquele dia? Por isso que Deus fala que ele vai cobrar o sangue daquela pessoa, lá em Ezequiel fala, cobrarei o sangue dele das tuas mãos. Isso é horrível, irmão, alguém no dia do juízo soltar aquele grito de desespero, fulano, você sabia, você está aí, eu estou perecendo agora, por que você não me falou? Por isso que depois Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, porque nós vamos chorar no dia do juízo. Mas Deus, se somos salvos, nós vamos ser salvos para sempre. Deus vai enxugar as nossas lágrimas, tá vendo? Nós vamos chorar no dia do juízo, pela nossa negligência em levar o Evangelho para as pessoas que estão bem próximas de nós, ou como diz a Bíblia, para todas as pessoas, para o mundo todo. Então precisamos dessa compaixão, irmão. E o apóstolo Paulo sentia isso, ele sentia devedor a todos os homens, a todas as pessoas, não só que ele estava ao redor de Paulo, mas a todos ele sentia, a questão da evangelização, com respeito à evangelização. Dá uma olhada num livro antes aí de Coríntios, Romanos capítulo 1, versículo 14 e 15. Olha aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 14 e 15. Pois sou devedor, aqui é o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Pois sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo estava na Ásia, agora ele está dizendo que ele estava pronto para ir para Roma, anunciar o Evangelho. Por quê? Porque eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorante. Por isso, quanto está em mim, se depender de mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também em Roma. Paulo sabia que todas as pessoas em toda a terra necessitam do Evangelho de Cristo, que sem Cristo estão eternamente perdidos. Ele sabia disso. E agora você está pronto a anunciar o Evangelho também? Para os seus amigos, seus parentes, colega de escola, colega de trabalho, você está pronto a falar de Jesus para eles? Está pronto a anunciar o Evangelho? Você tem feito isso? Hoje é fácil, né? Você pega lá, manda um WhatsApp com um versículo, manda outra coisinha lá e tal. É bom, tá bom? Chegamos nessa época aqui, mas fala pessoalmente, conversa com ele. Conta da tua vida, o que Cristo fez por você, é tão fácil. Olha, eu era assim, hoje eu sou assim. Eu tinha uma vida miserável, eu tinha uma vida infeliz, uma vida sem paz. Hoje, depois que eu conheci Jesus, tudo mudou na minha vida. E você dá um testemunho para ele. Sabe que temos feito isso? Irmãos, a obra mais gloriosa de todo o universo é anunciar o Evangelho. Não tem uma obra maior do que essa. Anunciar o Evangelho. O Evangelho é Cristo, o Evangelho é a morte, é a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. O Evangelho é isso. O Evangelho é Jesus, Ele é o Evangelho. Você vai falar dele, você vai falar da vida de Cristo, a vinda dele ao mundo. As suas obras, os seus feitos, a sua morte vicária lá na cruz, a sua gloriosa ressurreição, a sua ascensão ao céu e o seu retorno em breve.
quando Ele vai ressuscitar todos os mortos e julgar a todos. É isso que nós temos que falar. Quantos idólatras aqui nessa Serra Gaúcha, irmão? Quantos que creem em outras coisas, irmãos? Quantos? E nós temos que falar com amor, mas com firmeza, mas com amor, nunca julgando ninguém, nunca criticando, porque ele é um adorador de imagem, da Caravaggio, que mora em Farroupilha, mas sempre falando com amor. Irmão, o Evangelho, o anunciar o Evangelho é a obra mais gloriosa do universo, e ainda tem crente que tem vergonha do Evangelho. Vocês sabiam disso? Eu acho que sim, né? Tem gente, tem crente, cristão, que tem vergonha do Evangelho. Tem vergonha de falar da coisa mais preciosa do mundo, do universo. Tem vergonha de falar de Cristo para as pessoas. Veja o que Paulo diz aí em Romanos mesmo, 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho. Que todo aqui possa dizer, pois eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não tem outro meio de ser salvo se não for através do Evangelho. E como que nós vamos ter vergonha se é o Evangelho que leva uma pessoa para o céu? Pensa uma vida, irmão, nós nunca mais vamos deixar de existir. Nós vamos existir eternamente. Você nunca vai deixar de existir. Nunca, você vai viver eternamente, ou no céu ou no inferno, no tormento, onde tem choro e ranger de dente, onde Deus nunca mais vai te ouvir, nunca mais vai te atender, ou você vai viver na glória celestial. É o Evangelho que vai te conduzir, é o Evangelho que nos salva, é Cristo quem nos salva, e nós conhecemos Cristo através da pregação do Evangelho. Como que nós vamos ter vergonha disso? Mas olha o que o Senhor Jesus fala também a esse respeito, em Marcos 8:38, porque já foi lido aqui, quase semelhante na profissão de fé, porque qualquer nessa geração adúltera e pecadora, naquela época já era, imagina a nossa hoje, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, que é Ele, se envergonhará dele, dessa pessoa, quando vier na sua glória de seu Pai com os santos anjos. Então Jesus está dizendo, qualquer pessoa que tiver vergonha dele nessa geração, ele vai se envergonhar também. O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Pessoa, no dia do juízo, Jesus falar que ele não te conhece, que tem vergonha de você. O que vai ser de você? Quando dizer, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. O que você vai fazer? Não tem mais o que fazer. A salvação é que nessa vida a pessoa sai daqui salva ou perdida. Não tem julgamento, não tem salvação depois da morte. A morte encerra, a morte sela o nosso destino eterno. A morte ou a volta de Cristo. A hora que o céu se abrir, Jesus, o arcanjo tocar a trombeta, Jesus descer, aí encerrou a oportunidade de salvação para qualquer pessoa. Mas hoje, a porta da graça está aberta, hoje qualquer pessoa pode se arrepender e crer e ser salva através do Senhor Jesus. Irmão, por que o apóstolo Paulo não tinha vergonha do Evangelho? Porque ele conhecia o Evangelho. Ele fala que o Evangelho é o poder de Deus, aqui em Romanos 1,16. Em 1 Timóteo 1,11, ele fala que o Evangelho é o Evangelho da glória de Deus. Em Atos 20:24, ele diz que o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. Em Efésios 5:8, ele fala que o Evangelho é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então veja bem o que era o Evangelho para o apóstolo Paulo: o poder de Deus, o Evangelho da glória de Deus, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Agora a pergunta é, o que é o Evangelho para você? Nada.
Nem sei. O que é o Evangelho? Nunca preocupei com isso. Já pensou? Não é assim? Muitos, até crentes. Até crentes. O que é o Evangelho para você? Você já foi alcançado pelo Evangelho? Você já foi alcançado? O Evangelho já chegou na tua vida, no teu coração com poder transformador. Você já foi transformado por esse glorioso e poderoso Evangelho? Não precisa responder, só pense, você já foi transformado? Você já teve um encontro com Cristo? Teve um momento na sua vida que você nasceu espiritualmente? Que você é uma nova criatura? Que as coisas antigas já passaram, agora tudo se fez novo na sua vida com Cristo? Você já passou por isso? Já passou por isso? Outra coisa, você já ganhou uma alma através da pregação do Evangelho? Já levou alguma pessoa a Cristo? Você que é crente, já levou? Pensa, não precisa falar, pastor, levei 10, levei 100. Não, pensa, eu já levei, ou pelo menos eu tentei, eu me esforcei, mas a pessoa não quis. Aqui no Sul a gente evangeliza 100 para levar um, olha lá ainda, entendeu? Mas não importa, o importante é que você está fazendo a obra de Deus, você está falando a palavra de Deus. Irmãos, eu quero deixar bem claro, não somos nós que salvamos ninguém não, nós somos apenas o instrumento de Deus. Quem salva é o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode convencer o pecador do seu pecado, só Ele pode transformar o coração das pessoas, nós somos apenas instrumento de Deus. Tá? Então a pergunta é, você já ganhou uma alma para Cristo? Uma. Você conhece a alegria que tem um ganhador de almas, irmão? Eu sempre falo, a maior alegria é ser salvo. Não existe alegria. Tem gente que fala, se eu ganhar na loteria, você é a pessoa mais feliz da terra. Isso é mentira. Isso é uma coisa diabólica. Dinheiro não traz a felicidade. Dinheiro traz conforto, é tantas coisas. Dinheiro lícito, não de loteria. Agora, a alegria verdadeira é Cristo. Ele é a nossa alegria. Então, a maior alegria da vida é conhecer Jesus, ser salvo da condenação eterna. E a segunda alegria é você ser um instrumento de Deus para levar outros a Jesus. E quando você faz isso, você sente uma alegria indizível lá no coração, porque é uma alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo se alegra em você, porque você levou uma pessoa a Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. Essa é a obra de Cristo. É Ele que transforma o pecador. A nossa parte é conduzir o pecador. Pecador que eu digo as pessoas sem Cristo. Mesmo depois de Cristo, ela continua sendo uma pecadora, viu? Jesus diz que há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Júbilo diante dos anjos de Deus. Há júbilo por um pecador que se arrepende. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele que convence. Você prega a palavra, o Espírito Santo convence aquela pessoa que ele precisa, que ele está no caminho errado, que ele está caminhando para a perdição. Essa é a obra do Espírito Santo. Quando o pecador ouve o Evangelho, o Espírito Santo age. E o pecador se arrepende e é salvo. Então a obra é do Espírito Santo, mas ele nos usa. Então é um gozo, uma alegria ser usada pelo Espírito Santo para conduzir uma pessoa das trevas para a luz, de Satanás para Deus. Irmão, a pessoa ali tem Cristo, Satanás domina a vida dele. Ninguém fala, eu sou dono da minha vida. Não existe isso. Então, debaixo de dois senhores, entendeu? Ou nós vivemos nas trevas ou na luz, nós temos Cristo, ou Satanás nos conduz, fazendo a gente mentir, adulterar, ter raiva, ter ódio, ter inveja, tudo é obra dele. E a gente pensa que é a gente mesmo, a gente nem sabe que está no cabresto dele aí, ele está nos conduzindo. A gente tem, enfim, tantas coisas, tantos outros pecados, irmãos. Queria ler um texto em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha o que é a conversão de um pecador. Fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Então isso é a conversão de uma pessoa,
Deus liberta ele do império. Império, sabe o que é império? Império é um domínio muito forte, império das trevas. E quem comanda esse império? O príncipe das trevas, que é Satanás. Ele prende as pessoas, ele cega as pessoas. Por isso que a conversão é passar da potestade de Satanás, do império de Satanás, para Deus. Então, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Cristo, no qual nós temos a redenção e a remissão de pecados. Então está em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Então, como é maravilhoso, irmão, ser usado por Deus para a salvação de outros, de alguém. Sabe que nós sabemos quanto que vale uma vida humana aos olhos de Deus? Nós sabemos quanto que vale uma pessoa. Alguém que está lá na sarjeta, uma prostituta, um drogado, alguém que está aí, estou falando mal dessas pessoas, não, só estou citando, que tá jogado na sarjeta, que ninguém dá valor a ele. Quanto que vale uma pessoa dessa aos olhos de Deus? Jesus fala para nós em Mateus 16, 26. Ele diz, de que adianta o homem, de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, dá a entender que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Pensa em todo petróleo, todo diamante, todo ouro, toda a riqueza do mundo. Uma alma de um mendigo vale mais, de um mendigo de qualquer pessoa. Para Deus não tem isso de riqueza, de status, de cultura. Alma é igual. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Essa pessoa ganhou o mundo inteiro. Não é ser dono de Bento Gonçalves, não. Ser dono do mundo inteiro. Quando ele vive 80, 100 anos. Quando ele morre, ele foi para o inferno. Não adiantou nada. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, uma alma vale mais do que o mundo inteiro aos olhos de Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho. O único ai que o apóstolo Paulo reclama aqui, não é reclamar que ele fala ai, né? Ai! Ele nunca reclamou de nada, nem dos açoites, nem das prisões, nem do apedrejamento, mas ele falou, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. E ai de você também, irmãos. Se você é um crente em Cristo, Deus vai te cobrar. E ai de mim também se eu não pregar o evangelho. Sobre nós pesa essa responsabilidade. Qual foi a última ordem do Senhor Jesus antes de deixar esse mundo? Quando ele ressuscita dos mortos, antes de subir aos céus, ele diz para o seu discípulo, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Ide por todo o mundo, fazer discípulo de todas as nações. Aí ele levantou as mãos, abençoou e foi sendo elevado para os céus. Subiu para os céus. E o anjo apareceu e falou, olha, do modo que você viram ele subir, desse mesmo modo ele vai voltar um dia. E essa profecia, essa promessa não se cumpriu, nós estamos aguardando a volta de Cristo. Você vai ter que encontrar com Jesus face a face. Face a face. Você não tem como fugir desse dia, você vai ter que estar lá. Então não jogue a sua vida fora, não jogue a sua vida fora por nada. Consagre, dedique a sua vida a Jesus, entregue a sua vida, viva para a glória dele. É a maior felicidade, a maior alegria já aqui nesta vida. E essa alegria vai jorrar pela vida eterna afora, sempre, mais e mais. Então ide e prega o evangelho. Pregar o evangelho, irmão, é um santo privilégio. Não é só uma obrigação, é uma responsabilidade nossa, mas é um santo privilégio que não foi dado a nenhum dos anjos, nem do arcanjo, nem de Miguel, nem de Gabriel, mas foi dado à igreja de Cristo. Anjos não pregam o evangelho. Nós vemos isso na Bíblia. O anjo falou para o centurião Cornélio, centurião romano Cornélio, para ele chamar Pedro, o apóstolo Pedro, para que Pedro pregasse o evangelho, que ele fosse salvo. Por que o anjo já não falou de vez, né? Não, Cornélio,
a tua oração, a tua esmola foi ouvida diante de Deus, agora manda para Jope chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que ele vai dizer o que você tem que fazer. Daí Pedro vem, prega o evangelho, ele se converte. Está lá em Atos 10, versículo de 1 a 6. Outro anjo chega para Filipe, Filipe estava em Samaria, ele chega e manda Filipe pregar o evangelho ao eunuco, um eunuco alto oficial da rainha etíope, né, da Etiópia, Candace, mandou chamar Filipe, que estava lá em Samaria. Por que o anjo já não pregou o evangelho para esse eunuco? Porque o anjo não prega o evangelho. Quem prega o evangelho é os salvos, é a igreja. Nós vemos isso em toda a Bíblia, está lá em Atos 8, 22. Então a missão de pregar o evangelho é exclusiva da igreja, daqueles que já foram alcançados. Se foi alcançado, agora é você quem vai levar. E assim sucessivamente, que nós falamos 165 anos da igreja presbiteriana. Então Asbel Green Simonton chegou no Brasil, fundou a igreja no Rio de Janeiro, e nós estamos aí, vai passando, vai indo. 165 anos é chão, hein? Até nós, e vai ser até a volta de Cristo. Nunca vai deixar de existir a igreja de Cristo, a igreja presbiteriana aqui na face da terra. Então essa é uma missão exclusiva daqueles que já foram alcançados pelo evangelho. Irmão, a prefeitura não prega evangelho, vocês sabiam? Nem o governo, nem o Estado, nem o Rotary, nem a maçonaria, eles não pregam. Quem prega o evangelho na terra é a igreja de Cristo, só ela, mais ninguém. Pensa, um governo, um Estado, uma prefeitura, eles não pregam o evangelho. Tantas outras sociedades filantrópicas não pregam o evangelho. O evangelho é exclusivamente da igreja, só a igreja prega o evangelho. Mais nenhuma instituição terrena prega o evangelho. Porque o evangelho é um privilégio para aqueles que já foram salvos. Vamos encerrando aqui, irmãos. Então Salomão, o grande sábio do Antigo Testamento, ele diz lá em Provérbios 11:30, o que ganha almas é sábio. Quem ganha alma é sábio, uma sabedoria divina aqui, né? Uma sabedoria humana. E o profeta Daniel escreveu, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que muitos conduziram a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Eis a recompensa do ganhador de alma, glória e alegria eterna. Quem ganha almas é sábio. E Daniel, o profeta, diz que os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E o que muitos conduziram à justiça, a justiça que é o evangelho, que muitos conduziram ao evangelho, eles vão resplandecer como as estrelas sempre e eternamente. Irmão, uma coisa assim que excede a nossa compreensão. A recompensa do Salvador, do ganhador de almas, vai ser essa. Ele vai resplandecer mais do que o fulgor do firmamento, mais do que as estrelas, sempre e eternamente. Eis a recompensa que Deus vai nos dar um dia de você levar uma pessoa a Cristo, que você falou de Jesus a ela. Por isso que o apóstolo Paulo fazia tudo para ganhar uma alma para Cristo. Tudo, tudo. Irmãos, encerrando, para ser um ganhador de almas, nós precisamos consagrar toda a nossa vida a Deus. Se você viver uma vida no oba-oba, aí você não vai ganhar nada. Você tem que ter uma vida consagrada, dedicada ao Senhor, dedicar teu tempo, teus talentos, teus bens materiais. Tem que fazer um investimento da sua vida no reino de Deus, para você ser um ganhador de alma. Muitas vezes você tem que comprar uma Bíblia, dar para um colega teu. Muitas vezes você tem que comprar um tênis, você deixa de comprar um tênis para comprar uma Bíblia, para dar um bom livro, para a pessoa conhecer mais a Cristo. Tem que investir no reino de Deus. Tem que fazer alguma coisa, seu tempo. Em vez de sair passear, vai fazer uma visita lá no hospital, vai falar de Jesus para alguém. Então nós precisamos disso, separar de tudo aquilo que é pecaminoso. Se você vive no pecado, você não vai ganhar alma para ninguém. Você não vai ganhar alma de ninguém. Então nós temos que ter uma vida, um andar diário com Deus. Precisamos ser vasos limpos. O Espírito Santo não usa vasos sujos. Então vamos nesta manhã, irmãos, renovar, restaurar,
reavivar o nosso fervor evangelístico ou iniciar. Irmãos, você vê que nós estamos mortos no negócio da evangelização, a gente não fala nada. Passa dia, vem dia, conversamos com pessoas, viajamos com pessoas, estamos juntos e não falamos nada. Nós precisamos reavivar isso aí. Eu já fui evangelista, hoje eu vejo também minha dificuldade. A dificuldade, se tenta falar, a pessoa já não quer, é uma luta, mas vamos tentando. Vamos tentando falar, não vamos deixar, vamos buscar sempre a graça de Deus, vamos também confessar o nosso pecado de negligência, de omissão, nosso pecado de frieza espiritual quanto à evangelização. Vamos buscar a ajuda do Espírito Santo. Vamos buscar o poder do Espírito Santo para falar de Jesus para as pessoas. Quero concluir com um convite de Jesus e uma promessa. Está lá em Mateus 4,19. Vinde a mim, Jesus disse, vinde a mim, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então, o convite é este, vinde a mim. A promessa é, farei de vocês pescadores de homens. Vamos orar?